pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago um tema bastante denso que tem atingido absurdamente uma categoria profissional, mas que pode ser evitado. Meu nome é Diego Costa Duarte, sou advogado e especialista em planejamento patrimonial da família. Pois bem, uma ferramenta eficaz na proteção do patrimônio do médico ou da médica. Que a categoria dos médicos é muito bem remunerada, isso não é novidade para ninguém, né? Consequentemente, as probabilidades de constituição de um vasto patrimônio são ainda maiores. Portanto, se proteger de eventuais reveses de cunho reparatório ou indenizatório é algo extremamente necessário para estes profissionais. Os processos contra médicos têm aumentado de forma substancial e impactam de forma prejudicial as suas carreiras profissionais e podem, inclusive, atingir o seu patrimônio. Então, para proteger de ações judiciais, é preciso ter certos conhecimentos e também utilizar certas ferramentas, as que sejam mais eficazes para a sua realidade. Eu listei aqui 6 de várias práticas que podem ajudar a você, médico ou médica, ou os profissionais da sua clínica, a evitar processos judiciais dos pacientes, principalmente. A primeira, realize uma anamnese completa. Segunda, atenda de forma humanizada. Terceira, preencha adequadamente o prontuário médico. Quarta, faça registros fotográficos. Quinta, solicite um acompanhante ao realizar os exames, de preferência, se for possível. E a sexta, crie uma holding para organizar o seu patrimônio e segregar os riscos que são inerentes ao exercício da medicina de forma eficaz. Então, os processos judiciais na área médica, na área de saúde, podem ser decorrentes de erros médicos. Segundo o Conselho Federal de Medicina, o erro médico consiste no ato que envolve negligência, imprudência ou imperícia e que gera dano moral ou físico ao paciente. De acordo com um relatório desenvolvido pela OMS, Organização Mundial de Saúde, há um aumento no registro de erros médicos num contexto mundial e aqui para a gente no Brasil a situação não é diferente. Tal prática não condiz com o Código de Ética de Medicina, o que é previsto pelo capítulo 3, que ele versa sobre as responsabilidades do profissional. E em seu artigo 1º ele veda ao médico o seguinte: causar dano ao paciente por ação ou omissão caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. Então, meus amigos, ciente disso, já pensou no impacto dessa ação para sua marca pessoal e para sua carreira como médico? Tem noção de como isso poderá atingir o seu patrimônio e dilapidá-lo? Um sistema de holding bem estruturado e as condutas profissionais corretas e preventivas poderão evitar que tudo isso aconteça. Então, esse tipo de processo ele apresenta um grande problema para a resolução de conflito, pois impõe inevitavelmente a necessidade de reconhecimento dos fatos e ainda da produção de prova pericial. Então, além das multas, indenizações e até a possível cassação do registro médico, isso pode acontecer, não é improvável, mas pode acontecer sim. Nesses processos é necessário que haja a apresentação de prova técnica, né? Prova especial feita por técnico. E além disso tudo, vai ter a necessidade de ser avaliada por um juiz de direito, dentro de um processo judicial. Então, a produção da prova pericial implica em encarecimento de um processo judicial que já não é naturalmente barato. Isso porque é de responsabilidade de quem pede a perícia, né? Na maioria dos casos, o médico é de responsabilidade do pagamento, né? Quanto ao perito judicial. Então, muito embora o ônus de quem alega, o ônus da prova cabe a quem alega, no caso, o paciente, o médico ele vai ter que fazer a sua prova. Então, a prova pericial vai ser o divisor de águas. Então, na grande maioria das vezes, para ele vai sair mais vantajoso, muito embora seja mais oneroso o pagamento, para que ele não arruine a sua carreira em decorrência de um ou mais processos dessa natureza, né? Então, além disso,
é preciso se considerar um custo com a contratação de um assistente técnico, que é imprescindível, né? Muito embora o médico seja especialista na área, ele é parcial, ele está envolvido com sentimento pessoal e não é habilitado como perito judicial. E em questões processuais, mais vale um laudo de um perito judicial habilitado do que um especialista técnico. Agora eu vou listar para vocês 6 das principais origens de processos contra médicos, mas que também podem ser evitados quando o profissional adota uma conduta preventiva por meio de uma assessoria jurídica especializada. Primeiro é a negligência, né, que consiste na falta de prevenção ou cuidado com o atendimento prestado ao paciente e é um ato omissivo. A imprudência, que se caracteriza pela tomada de ação do profissional que tem atitudes não justificadas, precipitadas, mesmo tendo o perfeito conhecimento do risco e também das ações relacionadas, né, a ignorar a ciência médica. A questão da imperícia, que é claramente ligada à falta do conhecimento do embasamento técnico e científico e a tomada de ações relacionadas ao cuidado prestado ao paciente. A relação médico-paciente também, que é muito importante isso, a relação do profissional com o paciente deve prover cuidado de qualidade, respeitando o direito, evidentemente, do mesmo de consentimento sobre a realização de práticas médicas. E uma observação importante: ações que não respeitam esse direito ou que sejam baseadas na prestação de cuidado com excelência, com o uso de todos os recursos disponíveis, são vedadas. Vide o Código de Ética de Medicina na íntegra. Relações entre médicos. Na relação entre médicos também são vedadas diversas práticas, tais como aquelas previstas nos artigos 76 e 77, que dizem o seguinte: o artigo 76. Servir-se da sua posição hierárquica para impedir, por motivo econômico, político, ideológico ou qualquer outro, que médico utilize as instalações e demais recursos de instituição sob sua direção, particularmente quando se trata da única existente no local. E o artigo 77. Assumir emprego, cargo ou função sucedendo a médico demitido ou afastado em represália à atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria ou da aplicação deste código. Um sexto motivo, a publicidade médica, né, que está tão em alta nos últimos anos, nos últimos tempos, em decorrência das mídias digitais sociais. Então, segundo o Conselho Federal de Medicina, são vetadas as formas de publicidade que tenham uma conduta sensacionalista ou que divulguem informações que não estejam e que não sejam pertinentes com a verdade e que não tenham embasamento científico. Só que a gente viu isso durante a pandemia e ainda vemos, infelizmente. Então, dito tudo isso, como então evitar processos contra médico e, consequentemente, proteger o patrimônio? Diante desses riscos de custos, de inseguranças quanto à solução de problemas, uma solução simples e barata que pode resolver o reconhecimento de fatos e até mesmo a necessidade de produção pericial é a questão da gravação dos procedimentos. Isso mesmo, a gravação do ato em si. Obviamente, aqui não está se sugerindo que haja uma divulgação dessas gravações. Fato que, inclusive, recentemente foi proibido pelo Conselho Federal de Medicina, mas sim um arquivamento para uso em juízo em caso de necessidade futura, mantendo-se sempre em caráter confidencial. Ressalte-se ainda que nem de longe isso aqui que eu estou abordando neste vídeo, mas sim a gravação dos atos com o detalhamento do paciente e do procedimento como forma preventiva a futuros reveses, certo? Nesse sentido, assim, se houver um futuro ajuizamento de processo judicial contra o profissional, ele poderá apresentar em juízo a gravação e sanar questões quanto ao apontamento de erros. Lembrando que a atividade médica, via de regra, ela é uma atividade de meio e não de resultado, pois o médico se obriga a atuar com zelo, prudência e cuidado para obter o resultado, cura, mas não se obriga a obtê-lo. Mas existem algumas jurisprudências tendentes a elencarem algumas especialidades médicas como obrigações de resultado. Além da gravação também, outro documento que pode auxiliar o processo, né, de forma preventiva, são os registros de prontuários eletrônicos. Por serem mais seguros e após o seu salvamento,
são inalteráveis, fornecem mais credibilidade aos registros médicos sobre o paciente, do papel a o problema de adulterações, de perda, de roubo, ou até mesmo acesso malicioso por parte da equipe. Eletronicamente, haja visto que o acesso é exclusivo com login e senha, o profissional de saúde, ao profissional de saúde, esse problema é erradicado, em tese, né? No processo de escolher uma solução digital, evidentemente para se resolver, é importante prezar por aqueles que sigam a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Isso evita a ocorrência de possíveis processos legais devido à perda ou vazamento de dados sensíveis do paciente. E por fim, eu quero dizer que, caso tenha restado ainda alguma dúvida quanto ao tema ou ao caso específico, não deixe de consultar um advogado da sua confiança, especialista, pois só ele será capaz de estudar a sua situação e oferecer a assessoria jurídica necessária e mais eficiente. Então, se você gostou desse vídeo denso e relativamente extenso, porém extremamente importante, peço que deixe seu like e compartilhe para o maior número de pessoas terem o alcance e o acesso às informações. Se inscreva no canal. Um forte abraço e até mais.